Olá, olá, boa tarde, né? Boa tarde para quem está assistindo esse vídeo à tarde. Bom dia para quem está assistindo esse vídeo de dia. E boa noite para quem está assistindo esse vídeo à noite. Olha, agora mesmo uma pessoa me pediu para me falar sobre o perdão, né? Imagino que essa pessoa deve estar triste, amargurada, e está disposto a perdoar um ser que o feriu, né? Olha, a religião é tipo um câncer, onde os seus líderes religiosos, ele lê a Bíblia não como um livro de instrução, mas ele lê a Bíblia no sentido religioso. E quando a pessoa lê a Bíblia no sentido religioso, vira-se uma coisa satânica. A palavra satânica significa oposição ao Criador e Pai Celestial, né? Em Atos capítulo 7, versículo 48, fala bem claro: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. E em seu versículo 50, fala mais claro ainda: o próprio Altíssimo, Yahweh, ele profere: eu criei o céu, a terra e o mar. Que templo vocês construirão para mim? Né? Eu costumo dizer que a Bíblia na mão desses falsos profetas, dessas lideranças religiosas, quando eu falo liderança religiosa, são todos, seja católico, espírita, budista, protestante, etc. Eles pegam essa Bíblia e querem interpretar. Primeiro, a Bíblia não precisa ser interpretada, porque a Bíblia ela é clara como a luz do sol. É por isso que Machei Yahushua e Mishihai preferiu. Eu agradeço ao Pai por dar esse entendimento, não para os grandes, mas para os pequeninos. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu comecei a fazer teologia, mas depois eu deixei de fazer a teologia, porque a teologia é algo satânico. Eles ensinam vocês a interpretar a Bíblia conforme o sistema quer que vocês façam, para vocês mentir, enganar as pessoas. E em João 10 profere claramente, o próprio Machei Yahushua, que vocês proferem Jesus, nós proferimos Yahushua: eu sou o bom pastor, e aquele que vem após a mim seja anátema. Só existe um pastor, de homem, Yahushua. Agora, de animais, existem diversos. O homem pode ser um pastor de animais, né? Mas nessas igrejas não vão animais, vão pessoas. Então, essas lideranças que se proferem, que auto se titula pastor, são anátema, maldito. Então, fuja dessas pessoas, né? Então, vamos lá. Em Mateus capítulo 6, verso 14, fala claramente, né, até o 15, que diz: pois se perdoares as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Além disso, em Mateus capítulo 18, verso 21 a 22, Yahushua ensina sobre a necessidade de perdoar repetidamente até 70 vezes. Em Lucas capítulo 6, verso 37, está escrito: perdoai e sereis perdoados. Esse versículo destaca a reciprocidade do perdão entre os seres humanos e Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 32, Paulo exorta os cristãos a serem benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, Mashiach Yahushua Melquisedeque. Em Colossenses 3,13, também enfatiza a importância do perdão, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vos também perdoará. Então, vamos lá. Quando a Bíblia fala sobre o perdão dessa forma, significa não você estar perto dessa pessoa. Perdoa, mas mantenha a distância. É não criar ódio, não criar mágoa, porque a mágoa e o ódio adoece e apodrece aos ossos e amargura ao coração. Então é isso. Então, nessas lideranças religiosas, eles falam muito sobre um servo deles, né, um simpatizante deles, que eles podem sacanear, mas vocês podem perdoar. Mas não é bem assim que a Bíblia fala. Perdoa, suportar uns aos outros. Suportais, no sentido, se a pessoa lhe fez o mal, você não vai devolver
o mal com o mal. Você pode devolver o mal com o bem. Isso é uma forma de perdoar, mas manter a distância, né? Então, quando eu estava fazendo teologia, um professor ele falou, olha, onde acontece mais desgraça é no meio dessas pessoas que frequentam a igreja. Porque tem um Sião, tem um papa, tem um pastor, tem um rabino que fala, não, se o seu marido te espancar, perdoa. Se o seu marido te dá um tiro, perdoa, não precisa não, isso, vocês estão aí junto. E a Bíblia fala e usa esses capítulos. E a pessoa vive numa desgraça. Então pronto, perdoa, mas se mantém afastado. A verdade dos fatos é essa. É isso aí. Grande é Yahweh e seu tamanho não tem como medir. Imperdível.